o Espírito Santo e o Espírito do homem. Olá, irmãos, eu sou Marcos Menezes do canal Evangelho do Reino em 1 minuto. Para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, ajudem a divulgá-lo para mais pessoas. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Peço que assistam o vídeo até o fim, porque o entendimento completo da palavra vai edificá-los. E que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para falar de um tema tão complexo sobre o Espírito Santo e o Espírito do homem, é extenso. Em alguns minutos fica difícil, mas vou resumir sem tirar o entendimento. Bem, para que possamos entender, precisamos estabelecer alguns conceitos fundamentais. Primeiro conceito é sobre o mundo natural e o mundo espiritual. O homem tem que entender que existe o mundo natural e também existe o mundo espiritual. Mas, na verdade, esta afirmação deveria ser ao contrário, ou seja, existe o mundo espiritual e também existe o mundo natural. Veja, não falo em acreditar, digo em entender, porque de fato existe o mundo espiritual. E ainda vou além. O mundo espiritual é muito antigo e existe há muito mais tempo. Para ser mais correto, ele existe desde a eternidade, ou seja, o mundo espiritual tem a sua existência eterna e existe bem antes do mundo natural. E o mundo natural foi criado do mundo espiritual, pois Deus é espírito e ele criou o mundo natural do mundo espiritual com o verbo, ou seja, falando com sua voz, com sua palavra. E o segundo conceito que precisamos entender diz sobre a natureza do homem, a natureza carnal e a natureza espiritual. Precisamos entender também que o homem é feito de carne e de espírito, ou seja, que na essência do homem existe a carne e existe o espírito. Somos feitos destas duas naturezas, a da carne que é mortal e a do espírito que é eterno. Da mesma forma que a carne alimenta-se da comida para manter-se viva, o espírito precisa alimentar-se da palavra de Deus para manter-se vivo. Para colocar as escrituras como prova do que digo, cito 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, que diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Cito também o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, que diz: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Bem, depois de explicar os conceitos fundamentais, agora precisamos entender o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito do homem. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele está entre os homens aqui na terra e se relaciona com o homem que está em Deus. Todo aquele que anda no caminho da verdade e da justiça, e todo aquele que tem Jesus Cristo como seu único Salvador, neste o Espírito Santo habita. O Espírito Santo é uma consciência viva e distinta do Pai e do Filho, mas da mesma forma que o Pai habita no Filho, o Pai também habita no Espírito Santo. E o que é o Espírito do homem? O Espírito do homem, mencionado nas Escrituras, com sua inicial em minúsculo, é o Espírito que Deus deu ao homem. Com esse entendimento, vemos que cada homem tem um Espírito que foi dado por Deus, ou seja, todos nós temos um Espírito. O que tem que ficar claro é que o Espírito do homem é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um e o Espírito do homem é outro.
Mas o espírito do homem, quando está em Deus, este relaciona-se com o Espírito Santo. Depois de deixar claro sobre o Espírito Santo e o espírito do homem, agora, voltando ao Espírito Santo, digo: o Espírito Santo é responsável por inúmeros atos ou ações sobre o espírito do homem, que por sua vez incidem ou refletem sobre a carne. Bem, para ficar claro, vou exemplificar alguns atos ou ações do Espírito Santo que estão nas Escrituras. Um deles, e muito importante, é dizer que o livro sagrado, as Escrituras, foi inspirado aos homens através do Espírito Santo. Veja a citação bíblica para esta afirmação. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pois digo também que o Espírito Santo guia e acompanha o homem que está em Deus. Ou seja, se sois de Deus, então Ele guiará os seus passos. Veja a citação bíblica sobre esta afirmação. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma outra ação importante do Espírito Santo é dizer: o homem que é de Deus, ou seja, o homem que pertence a Deus, o Espírito Santo habita em vós. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também, quando estamos falando do Espírito Santo, é pertinente dizer que o Espírito Santo expulsa demônios. Hoje, a autoridade dada ao homem para expulsar demônios vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o ato de expulsar os demônios é realizada pelo Espírito Santo de Deus, que também está em Jesus Cristo. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Um outro fator também importante sobre o Espírito Santo é dizer que o Espírito Santo sabe tudo sobre Deus, pois Deus está nele. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Também, tão importante quanto, é dizer que o Espírito Santo de Deus também opera sobre os homens os dons espirituais, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé, dons de cura, operação de maravilhas, dons de profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora, vamos falar sobre o espírito do homem. O espírito do homem é que recebe o testemunho do Espírito Santo sobre a existência de Deus. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Continuando falando do espírito do homem, digo: quando o homem nasce do Espírito e ele está alinhado com o Espírito Santo, agora pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja a citação bíblica que diz que Deus deve ser adorado em espírito. Encontra-se lá em João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Digo também sobre o espírito do homem que, quando o espírito dele está alinhado ao Espírito Santo, consegue suportar a enfermidade do corpo, mas ao contrário, não suportará. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? E mais, e se o nosso espírito confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, confessar que Jesus Cristo nasceu entre os homens, este espírito é de Deus. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É importante saber que é o Espírito que vivifica e que a carne para nada serve, ou seja, esta é a confirmação de que o Espírito é eterno e que a carne é mortal. A carne veio do pó e voltará para o pó, já o Espírito voltará para Deus. Veja a citação bíblica para esta afirmação, que está lá em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Irmãos, espero que através desta explicação tenha ficado claro e evidente o tamanho da importância do Espírito Santo e do Espírito do homem, pois é através do Espírito do homem que o Espírito Santo tem a ação e move o homem na direção da justiça, do amor, da correção, da santidade, move o homem na direção de Jesus Cristo. E o homem que conhece Jesus Cristo, agora é movido pela sua fé no caminho da verdade e da vida, em direção à salvação, em direção à vida eterna. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.